Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Pedro, no capítulo 5, encerrando a sua primeira carta, ele começa a dar alguns conselhos pontuais à igreja. E o verso 8 que nós lemos, Pedro nos orienta que precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao derredor como um leão, procurando a quem ele possa devorar. Então o verso 9 ele começa nos mostrando como podemos vencer ao diabo. Ele diz: resistam-lhe firmes na fé. Nós precisamos entender que a nossa vitória contra o diabo está em permanecermos firmes na fé. O diabo ele não deseja tirar você da igreja. O diabo não deseja minar as suas amizades. O diabo deseja roubar a sua fé. Algumas pessoas acreditam que pelo fato de estarem na igreja, elas estão vencendo o diabo. Mas o que vence de fato o diabo é você resisti-lo, permanecendo firme na fé. O alvo do diabo é retirar a sua fé. E como nós vencendo, resistindo, permanecendo firmes na fé. Mas uma das maneiras que a nossa fé é atacada é através do sofrimento. E muitas vezes, quando o sofrimento chega na nossa vida, muitas vezes quando as provas chegam na nossa vida, o primeiro pensamento que passa é: o Senhor me abandonou, eu estou sozinho, ou eu sou o único que passa por algo semelhante a isso. Porém, não é o que Pedro nos mostra. Pedro diz: certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Ou seja, o sofrimento, a prova da nossa fé, a resistência a permanecer a fé não é algo comum apenas a mim ou a você, mas a todos os cristãos genuínos. Aqueles que verdadeiramente creem no Senhor têm a sua fé provada. Talvez o sofrimento venha com o objetivo de tentar derrubar ou acabar com a sua fé. Talvez isso seja o objetivo do diabo. Mas Deus usa esse momento para fortificar a sua fé, para aumentar a sua fé, para alicerçar a sua fé. Então nós não olhamos para o sofrimento porque gostamos de sofrer ou falamos sobre sofrimento porque queremos sofrer. Mas nós entendemos biblicamente que é a maneira que o Senhor escolheu para nos ensinar, para nos fortificar. Então, por mais que o diabo queira roubar e destruir a sua fé, quando permanecermos firmes, Deus usa esse mesmo sofrimento, essa mesma prova para fortificar a nossa fé. Talvez você já passou por algum momento na sua vida que você pensou que você não conseguiria, que você iria desistir, mas você permaneceu, e aquilo que veio como afronta à sua fé se tornou em fortificação, em testemunho, e hoje você pode dizer que Deus estava com você naquele momento. É óbvio que nós não nos alegramos pelo sofrimento dos nossos irmãos, ou nos sentimos aliviados porque eles também estão sofrendo, mas nós entendemos que Deus está trabalhando na igreja, que Deus está fortificando a igreja, que Deus está fazendo algo no corpo de Cristo. Então nós nos alegramos, porque Deus também está trabalhando com os nossos irmãos, e da mesma maneira que Deus esteve conosco, Deus estará com os nossos irmãos. E quando ouvimos um testemunho de como alguém teve a sua fé fortificada, podemos ter a certeza que Deus também fortificará a nossa fé, porque assim como Deus esteve com eles, Deus também estará conosco. Então você não é o único. O sofrimento não está batendo apenas na sua porta, o momento de prova não está batendo apenas na sua porta. O vento está soprando para todo mundo. O que nos importa de verdade é como estamos correspondendo a isso. Ou nós permanecemos firmes e Deus fortalece a nossa fé, ou nós teremos a nossa fé roubada, ou nós teremos a nossa fé destruída e seremos separados de Deus. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. Então permaneça firme, permita que o Senhor te sustente, corra para o Senhor, busque ajuda no Senhor e Ele vai fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe.